E aí, bora recriar o mercado imobiliário? Bem-vindo aqui a mais um podcast dos Recreators, aqueles que fazem acontecer dentro do mercado imobiliário. E claro, a gente não poderia deixar de trazer personalidades e pessoas incríveis que estão no dia a dia desse mercado e que também entendem tanto de onde ele veio e também existem percepções positivas de para onde ele está indo. E a gente está aqui hoje com o Arthur Rios, um prazerzaço. Eu acompanho o seu trabalho já de muitos anos, como a gente estava falando. A gente entrou no mercado praticamente junto há muito tempo atrás, não foi isso, Arthur? Exatamente. Primeiro, uma satisfação imensa. Parabéns pelo seu projeto. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui, contribuir com um mercado que é o que a gente trabalha, né? Cada um na sua posição, né? Um no jurídico, outro empreendendo, outros comprando, enfim. Isso é o nosso dia a dia e é um prazer imenso poder falar do nosso mercado. Super show. Arthur, eu sei que você é uma pessoa extremamente inserida dentro do contexto imobiliário, principalmente em Goiás. Você é referência em Goiás e já com certeza no Brasil também. Você já participou e participa ativamente disso. Mas assim, eu sei disso porque eu estou no mercado. As pessoas, no entanto, que nos estão nos assistindo, você poderia falar um pouco da sua trajetória, bem resumida, de onde que você veio e como que você se posiciona dentro desse mercado? Tá, vamos lá. De fato, o mercado da advocacia ele é um mercado mais de conhecimento daqueles que estão ali próximos, né? Sou advogado, atuo com questões imobiliárias, atuo para investidores, para empreendedores, né? O que a gente não faz hoje no escritório é consumidor nesse mercado, pelo conflito de interesse muitas vezes que acontece. E eu estou no escritório que completou ano passado 60 anos de idade, né? Esse escritório, na década de 90, mais ou menos, meu pai decidiu dar uma guinada para a área imobiliária especificamente. Então, na verdade, o meu trabalho não é só o meu trabalho, pontualmente falando, né? Ele vem de longa data e vem especialmente do que meu pai, né, seus sócios construíram ao longo do tempo. Antes mesmo de eu entrar no escritório, como eu disse, meu pai fez essa guinada de especialidade no mercado imobiliário, porque ele vem, inclusive, de cartório de registro de imóveis, né? A nossa família, no interior de Minas Gerais, tinha titularidade de cartórios, e meu pai nasceu vendo aquilo ali, se interessando pela matéria, e assim construiu sua carreira. Ele foi um professor aqui na Universidade Federal de Goiás, deu todas as matérias de direito civil, né? E como eu disse, começou a estudar e trabalhar muito na seara imobiliária ali na década de 90. Quando eu entro no escritório, no início dos anos 2000, à medida que eu vou compreendendo melhor mercado e as mudanças também do mundo, né? Eu proponho para eles, inclusive, que nós fôssemos tão somente setor imobiliário dentro do escritório. Não foi uma decisão fácil, de exclusão quase que por completa de todas as demandas extras, né? Mas eles concordaram com aquele jovem que lá estava. Com a energia toda, né, na flor da pele. Sou muito grato por isso, porque acreditei que de fato a gente precisava focar numa área única e exclusiva, não obstante ela já fosse a demanda maior do escritório. Só que o imobiliário não é algo pequeno, né? Isso a gente pode conversar com mais calma, né? Tanto é que a minha formação ela é uma formação abrangente. E aí, quando você assim, optou pelo direito, Arthur, você veio para o lado, tudo bem, você entendeu o contexto familiar, mas eu já perguntei isso para algumas pessoas que vieram de famílias também, que a gente tem muitas empresas familiares em Goiânia, né, e principalmente aqui no nosso estado. E quando que você decidiu mesmo assim, eu quero ser advogado, ou até que ponto isso foi acontecendo na sua vida de uma forma quase que orgânica? Exatamente, foi nesse segundo sentido. Eu não romantizo essas decisões na nossa vida. Certo. Hoje, a geração atual, acredito que ela tem, e talvez com razão, uma pegada mais, vamos chamar de ideológica, mais romântica em relação às decisões profissionais. A minha não foi nesse sentido. Eu prestei vestibular para administração, direito, relações internacionais. Perfeito. Passei na federal aqui para direito, era uma oportunidade muito bacana, e entrei no escritório antes do primeiro dia de aula. E dali em frente, segui adiante, né? Eu acredito muito, Marcos,
na rotina e na persistência. Eu critico e questiono muitas vezes as mudanças de rota. Não que isso não possa ser feito durante a vida, né? Muitas vezes se muda de uma forma muito positiva. Mas eu acredito que, na média, a construção diária, aquele acúmulo de conhecimento numa determinada área, é o que faz a diferença. Né? Então, fui ficando no escritório, fui ganhando espaço ali dentro. Chega um momento que você diz: eu não vou jogar 5 anos na lata do lixo. Não necessariamente esse é o termo correto, mas não vou jogar esses 5 anos fora e começar outra coisa do zero. Eu acho e acredito muito nisso, né? No prazo, na experiência, na repetição, enfim, isso torna... Eu não tenho dúvida que meu trabalho é melhor hoje do que foi ontem, que vai ser melhor amanhã do que é melhor hoje. Cara, que incrível, porque a gente vê muito a corretagem vindo como uma segunda opção para a maioria das pessoas que entram no mercado imobiliário. E algumas ainda entram com aquele sentido assim: bom, vou tentar isso daqui, se der certo, ótimo, se não, ele já está pensando ali num plano B, C ou D, que seja, ou qualquer coisa nesse sentido. E você falando isso, você traz para uma realidade de que a pessoa só melhora se ela tiver consistência e constância naquilo que ela acredita, independentemente se foi uma opção romantizada ou não. Assim, então, o profissional ele tem que saber que veio por esse lado e que, se ele está nesse mercado, ele tem que fazer acontecer, porque é a função e responsabilidade dele. Essa função social, ela existe também para você nesse sentido? Você prestar um bom serviço, você está também abraçando uma sociedade mais limpa, mais justa, mais dinâmica? Sem dúvida, sem dúvida. A nossa filosofia dentro do escritório sempre foi, né? Muitos que estão ouvindo conhecem o escritório da época, inclusive, anterior à minha entrada. E sempre foi um escritório marcado pela questão ética, né? Nós estamos num mundo para construir algo melhor, muito mais do que para ganhar dinheiro. Muitas vezes isso não é a história nacional, né? A história do Brasil tem, né, na narrativa, vamos dizer, inclusive da literatura, né, a questão dos jeitinhos, das facilidades, mas isso não constrói uma nação, isso não constrói um futuro melhor para o todo. Não adianta nada, na minha visão, nós termos dinheiro e não termos um futuro para nossas futuras gerações. Então a gente acredita nisso, isso vem muito do meu pai, de uma maneira muito consistente. Já fomos, isso é natural, não é nada secreto, já fomos muitas vezes questionados, né, para ir além do que a gente comumente está disposto a fazer, mas a gente segue esse propósito. Nunca foi um problema, né? O escritório está aí, completou 60 anos de idade. Um mérito gigantesco para uma empresa brasileira, é gigante isso. E assim, para escritório de advocacia tem um outro detalhe: pouquíssimos conseguem sucessão, pouquíssimos escritórios familiares de advocacia fazem uma sucessão bem sucedida. Olha só. Isso historicamente é um fato, né? Mas é isso, a gente segue esse caminho, a gente acredita nesse caminho, nossos clientes acreditam e a gente entende que constrói um mercado imobiliário melhor a cada dia, por consequência também uma sociedade melhor a cada dia. Super show, a ética está aí em primeiro lugar sempre, até para você perpetuar a sua carreira. Quando a gente fala de quando você entrou no mercado, vamos supor, de 2001, 2000, né, ali 2001, existiam-se poucas leis, a legislação ela talvez era um pouco menos rigorosa. Eu lembro que não tinha nem o novo Código Civil, onde depois começou a ter a figura do corretor, inclusive inserida ali dentro, e aí começou a ter uma responsabilidade maior com relação a transações imobiliárias especificamente. Como que você consegue, talvez, fazer uma escala de quando que começou? Você sente que o mercado ele realmente mudou de lá para cá nesse sentido legal de legislação? Bom, o mercado imobiliário hoje ele trabalha basicamente com uma lei de incorporação imobiliária da década de 60,
uma lei de loteamento da década de 70 e uma lei de locação da década de 90. Se não me falha a memória de alguma das três aqui, né? Então, assim, ontem eu falava num evento, que a gente deve comentar mais adiante, que o Brasil, ele teve no passado leis muito bem feitas, muito bem construídas. A gente vive uma realidade hoje um pouco diferente. A realidade da velocidade, ela perde qualidade. E essas leis contribuíram, óbvio que elas tiveram algumas alterações, elas contribuíram demais para o mercado imobiliário. Então a gente trabalha basicamente no tripé da lei de incorporação, da lei de loteamento, da lei de locações, né? E, enfim, essas leis, elas funcionam, na minha opinião, muito bem até hoje. Essa foi a sua segunda pergunta, acho que você fez uma outra no início. Se você vê que isso conseguiu desenvolver, né? Se o mercado desenvolveu legalmente. Exato. Aí tem a questão da corretagem, que foi a sua primeira ponderação. Uhum. A corretagem tem hoje no Código Civil, né, do início dos anos 2000, uma regulamentação mais detalhada. E uma responsabilização muito clara da atividade do corretor de imóveis. Todavia, na prática, essa responsabilização ainda não ocorre, né? Mas ela pode ocorrer amanhã, no curtíssimo prazo. Ela está na lei. Mas muitas vezes as discussões são direcionadas para o vendedor ou não para o corretor, né? Mas a responsabilidade do corretor de imóveis é grande. Ele precisa entender isso e ele precisa se capacitar para não correr risco de construir durante toda a sua vida um patrimônio e depois perder ele por falta de capacidade técnica, né? Perfeito. Ontem mesmo a gente discutia loteamento clandestino aqui no Ministério Público, a gente deve conversar sobre isso. Os corretores que estão ali intermediando, sejam eles regulares na sua entidade ou não, eles têm uma responsabilidade imensa e talvez até criminal. E isso a gente vendo que ainda não foi colocado de forma tão prática. Assim como o Estatuto da Cidade surgiu e que não aplicaram-se todos os parágrafos dele, todas aquelas condições, da mesma forma você entende que essas leis que são referentes a essa criminalização por imprudência, imperícia ou negligência do corretor de imóveis ainda não foram colocadas em prática 100%, mas que pode ser que um dia serão. Acredito que serão, né? Isso tem muito a ver com as postulações que são feitas, né? Então, assim, muitas vezes se opta por ir em face de um e não em face do outro, né? Talvez entendendo que o corretor, nos casos concretos, são partes mais fracas, mais incapacitadas da responsabilização ou da indenização do prejuízo causado, né? Mas a responsabilidade está lá. Ela está lá e, enfim, eu estou falando da responsabilidade civil, não da responsabilidade profissional administrativa, né? Que isso é perante o CRES, enfim, isso também o Conselho tem uma atuação muito forte, né? Perfeito. Mas um dia vai chegar, chegar, pode ter certeza disso. As coisas no mundo jurídico, elas acontecem num tempo diferente do mercado, né? A sociedade gira de uma velocidade, o mundo jurídico gira em outro. Isso é natural dele, do amadurecimento, de ter direito de resposta, de ter duplo grau de jurisdição, direito a recurso, né? Isso faz parte. É assim que as coisas acontecem, isso não é um problema, isso é uma realidade natural. E isso você entende que, como uma realidade natural, ele acontece no tempo certo. Exato, porque é o tempo certo. Se eu pegar hoje, por exemplo, o judiciário goiano, é um judiciário extremamente eficiente do ponto de vista de prazo. Entendi. Né? Só que o Brasil precisa resolver uma coisa nessa seara, que é parar de ir para o judiciário. O judiciário não é a solução de todas as questões, né? E esse acúmulo de assunto num órgão público, né, numa estrutura pública como o judiciário, faz com que, de fato, ele não tenha condição de dar uma maior velocidade, né? Mas volto a dizer, no nosso judiciário, por exemplo, aqui é uma referência para o Brasil todo em termos de velocidade. Hoje aqui o Tribunal de Justiça nosso julga uma apelação
em menos de ano. Entendi. E aí, nesse caso, assim, quando a gente fala nessa velocidade, nessa responsabilidade, o corretor fazendo um contrato, né? Porque você já deve ter pegado contratos terríveis ali que corretores fizeram e que depois você foi chamado para solucionar uma das duas partes e tudo mais. O que você poderia dizer para o corretor para ele ficar atento nesse primeiro momento para não precisar de judicializar alguma coisa? Ou, depois, numa segunda pergunta, eu vou falar assim, bom, se acontecer um caso de conflitante, como que ele poderia fazer para resolver isso sem precisar de passar pela seara jurídica? Bom, vamos lá. Contratos. Contratos são expedientes que devem ser promovidos por advogados, e não por qualquer advogado, advogados especializados na área. Ah, mas tem o custo disso. Muitas vezes o que é especializado, ele tem aquilo pronto, ele vai fazer um ajuste fino na minuta e entregar. Isso não é caro, isso é barato. Para o especializado, isso é barato. É caro para aquele que vai ter que estudar a matéria e gastar muito tempo com aquilo. Então, o corretor, na minha opinião, ele tem que ter um parceiro advogado, né, para auxiliá-lo nessas transações e nunca ele entrar na seara jurídica. Mais um risco imenso dele o fazer. E a gente sabe que isso acontece diariamente. A sociedade hoje, ela pouco valoriza o trabalho preventivo. Por exemplo, o contrato. E aí, depois que há um problema, paga-se muito mais caro, porque não teve, né, a precaução de cuidar. Né? Muitas vezes imóveis de mais de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões sendo vendidos sem nenhuma cautela jurídica. Né? E além de contrato, as transações imobiliárias possuem as diligências, as análises, né? Enfim, só que esse, Marcos, é muitas vezes um dilema de mercado. Por quê? Porque a segurança, ela vai de encontro à velocidade e ao fechamento do negócio. Perfeito. Né? Então, muitos nos enxergam como partes adversas no negócio. E essa é uma visão extremamente equivocada, extremamente equivocada. Se de 10 um negócio não for acontecer por de fato um problema jurídico que seja identificado, é muito melhor para aquele profissional. Olha a credibilidade que ele ganha, né? De mostrar para o cliente dele, se você entrar aqui, você vai ter problema muito provavelmente. Então, assim, é um amadurecimento que precisa acontecer por parte dos corretores de imóveis, de que o jurídico tem que estar junto, né? E que o tempo do jurídico tem que ser respeitado. Por óbvio, o jurídico tem que também fazer o possível para que o tempo seja o menor. Perfeito. Né? Mas o possível. Existem os checklists a serem cumpridos. Tem coisa que não tem jeito. Se eu preciso de uma certidão que vai chegar em 10 dias, eu tenho que esperar 10 dias. Não tem como falar, não, então larga essa. Não, essa é do necessário. Então, o mercado precisa entender isso. A gente entende a necessidade de velocidade, a necessidade de convencimento e assinatura imediata. Esse não é um problema, a gente tem mecanismo para isso, mas as diligências nas transações imobiliárias têm que acontecer. Eu entendi. Interessante, você falando isso aí me lembrou uma situação que a gente estava numa mesa, numa negociação gigante. E aí uma das partes falou assim, não, então eu vou chamar um advogado. E aí a outra parte falou o seguinte, bom, se você não quiser que um negócio seja feito, você normalmente chama um advogado. É isso mesmo? E aí ponderando aquela situação para pressionar um pouco a parte de assinar rápido. E aí, como que um corretor, vendo alguma coisa dessa, conseguiria sair desse meio, vamos supor, sendo advogado daquela parte que quer que a assinatura saia rápido? Bom, essa frase, se você quer que o negócio não aconteça, chama um advogado, ela tem duas vertentes, ou ignorância ou má fé. Tá. Né? Porque muitas vezes a gente se depara com isso na mesa com clara e evidente má fé. Muitas vezes o vendedor querendo esconder um problema que ele conhece. Perfeito. Né? E aí não quer que uma terceira pessoa dê uma olhada naquela pessoa específica para aquilo. Né? E o segundo, ignorância. Né? É normal, é natural. A gente passa por um processo de
de amadurecimento. A gente conversava antes aqui que o mercado ele cresceu em número de profissionais, em número de operações. A qualidade desses profissionais ela reduziu pela ampliação rápida da base, né? Então, essa pessoa que fala isso e que participa de um negócio desse, elas vão ao escritório muito frequentemente depois quando tem um problema. E elas nunca mais agem dessa forma. Entendi. Só que, de fato, isso eu falo com toda franqueza também, não querendo agora diminuir o trabalho do advogado. A base maior dos negócios, ela é feita muitas vezes sem nenhuma ciência jurídica e funciona. Entendi. Funciona. O problema é que, quando acontecer algo que não deveria acontecer, a gente não está falando de compra de balinha, de papel, de chamex, a gente está falando de negociações de valor relevante. Sim. E na maioria das vezes, né, pega a estrutura brasileira. Qual o percentual de família que tem mais de um imóvel? São poucos. São poucos. Então, muitas vezes eu estou falando do patrimônio total de uma família. Perfeito. Então, é de uma ignorância imensa achar que se pode fazer uma negociação imobiliária sem uma segurança jurídica. Né? Sem uma segurança jurídica. Não custa nada, são valores relevantes. A própria legislação ela tem as suas dubiedades, os seus avanços, né? A questão da fraude e execução que vem modificando, mas enfim, cada um caminha da forma que acredita melhor, né? Arthur, você falou assim que em relação à base que cresceu rápido, tudo que cresce com velocidade, ele perde um pouco de qualidade naquele processo, porque é natural isso que aconteça, né? O mercado mesmo, ele não tem tempo ainda de assimilar aquele tanto de pessoas novas que vieram, talvez os mecanismos de ensino daquelas pessoas ainda vão demorar um pouco para se estruturar, e muitas vezes as pessoas vão aprender pela dor, como você mesmo estava comentando antes da gente começar aqui o podcast, né? Então, para a gente não chegar nesse ponto, o que você entende, assim, mais uma vez, que o corretor, porque você falou assim, tenha sempre um advogado do lado, mas de noções básicas, porque precisa-se de você ter, como corretor ou como profissional, uma noção básica para, inclusive, oferecer ou vender melhor um outro profissional que vai ficar junto de você, não dando a impressão para o cliente de que você não sabe nada e que, na verdade, você está tanto sabendo tão mais que você prefere que uma outra pessoa que seja especialista faça isso. Então, quais são as noções principais que o corretor precisa estar atento numa negociação imobiliária? Vamos falar de compra e venda nesse primeiro momento. Bom, são aquelas básicas da diligência que a gente chama, né? A diligência imobiliária, a due diligence, como o brasileiro adora, né? Verificar a certidão de matrícula, verificar se quem está vendendo é quem está lá e seguir com isso, né? Então, assim, esse é o mínimo que o corretor tem que saber. Esse imóvel, ele está livre para ser vendido? Certo. Esse imóvel, quem está vendendo é o proprietário registral? Eu acho que esse é o pontapé inicial, né? É óbvio que uma diligência jurídica a gente investiga muito mais, mas isso o corretor precisa ter noção. Esse imóvel está regular, né? Essa operação tem alguma irregularidade no sentido do objeto mesmo? Ontem no Ministério Público a gente lançava, e aqui eu faço todas as homenagens ao Ministério Público do Estado de Goiás, as entidades que participaram dessa campanha, lançou-se a campanha de combate ao loteamento clandestino. Isso é incrível, isso é muito positivo para a sociedade. Exato. Então, assim, imagine só, 2023, inúmeros loteamentos clandestinos surgindo no nosso estado, sem nenhuma aprovação estatal e com dificuldade imensa de repressão disso, né? Isso não pode acontecer. E as pessoas compram, muitas vezes sem saber o que estão comprando, outras vezes sabendo, mas acreditando que no Brasil tudo se resolve, né? Perfeito. E na maioria das vezes tem um intermediário aí, né?
E esse intermediário, ele é responsabilizado também junto? Ou é a partir de agora, a partir desse movimento, dessa campanha, do Ministério Público entrando junto, aí sim vai começar a ser mais ferrenha talvez essa responsabilização? Sim, até hoje a gente tem uma repressão pequena a esses empreendimentos, mas ela vai aumentar agora. As entidades estão de mãos dadas, Ministério Público, OAB, as entidades do setor imobiliário, Polícia Civil do Estado de Goiás, né? O Tribunal de Justiça também estava presente no evento, e isso vai acontecer. É um crime que ele deixa uma marca inegável. As pessoas estão lá na terra, é só ir lá e ver. Né? Uhum. Não é possível que o Estado brasileiro não vai conseguir enfrentar isso, né? E é interessante assim, porque quando a gente vai visitar algumas outras cidades, né? Rio, São Paulo principalmente, talvez ali um pouco mais no norte, Recife também tem algumas dessas áreas bem centralizadas, mas de forma totalmente irregular, você vê que foi acontecendo aquilo ali. Não deixa de passar pela nossa cabeça e falar, poxa, mas como que o Estado conseguiu deixar com que isso acontecesse bem no centro de uma cidade, mas na época, possivelmente, não era o centro da cidade, na época era uma área muito isolada, porém a cidade foi crescendo e foi abraçando aquilo ali. Mas se isso não dá, não tiver uma ação no início, realmente vai chegar aquele ponto aonde outras pessoas vão passar na frente e falar assim, poxa, mas como que o Estado conseguiu deixar isso daqui acontecer? É nesse sentido. E interessante, com relação ao jurídico nosso, né? Assim, essa questão jurídica, talvez seja uma das formas da gente conseguir que pessoas do exterior, do estrangeiro, inclusive venham mais para o Brasil, invistam também aqui em imóveis particulares, imóveis pequenos, né? não fazendas e tudo mais, porque eles entendem que existe um jurídico regulando a terra, de uma regularização fundiária bem definida e bem delimitada. E você pode dizer assim, dessa regularização fundiária, o que o corretor ele precisa de estar sabendo quando ele vai passar para o cliente dele as informações? Bom, Marcos, aí é o ponto que eu queria ter te respondido na pergunta passada e acabei me esquecendo. A legislação, ela é extremamente gravosa com o corretor. Perfeito. Ela fala todas as informações necessárias para o esclarecimento do adquirente. Uhum. Isso pode ser interpretado de uma forma amplíssima, inclusive todos os detalhes jurídicos do negócio, né? Então, assim, caminha muito bem o corretor que tem o suporte jurídico ao lado dele. Perfeito. Né? Então, a forma de falar assim, corretor, você está... Perdão. Você está tranquilo. Você está caminhando da melhor maneira possível. Caminhe ao lado de um profissional da advocacia especializado na área imobiliária. Uhum. Né? E sejam ali parceiros. Você está vendendo, você vai apresentar os aspectos mercadológicos e todos os aspectos jurídicos vai vir, né, ali do seu parceiro de negócio. Assim a segurança. É óbvio que esse é um mundo ideal. Né? Uhum. O mundo ideal, ele muitas vezes não é possível. Uma venda, por óbvio, uma venda de uma incorporação imobiliária, de um loteamento onde se verifique o devido registro, são vendas muito mais simples. Uhum. Né? Imóveis com vários proprietários antigos, imóveis antigos, isso aí são vendas mais complexas. Perfeito. Então, essa noção também ele precisa ter. Né? Mas, eu acho que talvez um grande lance do futuro, esses profissionais estarem juntos. Muitas vezes eles estão inseridos dentro de uma imobiliária. Uhum. Né? A imobiliária tem o sinal verde do jurídico, ok. Contrato entre esse corretor imobiliário, pode rezar muitas vezes, o parecer jurídico é de vocês, se eu tiver algum problema, eu tenho regresso contra a imobiliária. Perfeito. Né? Então essa parceria tem que ser construída de alguma forma, não interessa qual.
E a gente vê corretores, por exemplo, indo para o lado do direito também para se especializarem dentro do direito imobiliário e eles serem aquele profissional completo. Você, como uma pessoa de direito, você é uma pessoa que está ali no dia a dia, que vê aquelas demandas, você acha que seria possível a pessoa se dedicar a essas duas áreas de uma forma completa, tão completa como seria o ideal, vamos dizer? Eu acho que sim, eu acho que sim. Conhecer do direito e especificamente das questões que transitam aí o imobiliário, né? Uhum. Porque um parênteses importante, o imobiliário não é uma matéria. O imobiliário, ele está dentro de quase todas as matérias do mundo jurídico. Que incrível isso, Né? assim, muito Minha legal. formação, Marcos, não é de direito imobiliário. Uhum. Minha especialização é em civil, em societário, em Entendi. tributário, né? Por quê? Porque a transação imobiliária, você já fez alguma que não teve taxação de imposto? Não, tá lá. Entendeu? Então, Eu entendi. você entendeu, que né? Legal. Então, o imobiliário, ele transita, né, em todo o sistema jurídico. E por isso ele é uma matéria mais complexa. Uhum. Por isso ele é uma matéria mais complexa e muitos não entendem isso. Então, eu acho que esse é o caminho. Ele pode estar nas duas pontas, sim. Seria agregar, por exemplo, ao que eu faço, conhecimentos mercadológicos, técnicas de venda, né? É isso. Eu acho que é plenamente possível. Na verdade, a gente acaba tendo essas noções também. Entendi. E aí, assim, seriam talvez áreas complementares em natureza, porém distintas de atuação. Talvez nesse sentido. Sim, elas podem se complementar do ponto de vista funcional, Uhum. né? Mas são atividades completamente distintas, né? Arthur, e pessoas assim? Então a gente já conversou sobre contratos de compra e venda. Vamos falar sobre contratos de aluguel, né, que também é uma coisa bem bacana nesse sentido, que são as duas áreas mais, talvez, no varejo que a gente pode ter dentro do mercado imobiliário. Porque corretores, eles às vezes falam assim, bom, vou só alugar um imóvel aqui, e aquele cliente quase que implora para ele, para falar assim, olha, eu só vou comprar se você for a pessoa que vai alugar. Quais são os cuidados que esse corretor precisa de ter na hora de receber um imóvel ou de falar assim, então tudo bem, eu vou colocar o meu nome profissional também nesse aluguel aqui para esse cliente em específico. Ele pode pegar de qualquer jeito aquilo e fazer, ou o que ele deveria estar em mente antes de aceitar? Talvez o principal, do ponto de vista jurídico, é ver se quem está locando tem poder para aquilo ou se tem um poder que vai se estender ao longo do tempo para aquilo. Para vender é mais complexo. Se tem muitas vezes e por uma questão óbvia, a análise de você é o proprietário? Você pode me vender sozinho isso? Precisa de mais alguém? Agora, a locação não. A locação é só cessão da posse. Muitas vezes não se olha sequer documento do imóvel. Né? Sabe-se que o cidadão está na posse e ele está locando. Essa análise ela é positiva, ela é importante, porque vai dar segurança para o inquilino de que ele vai ficar ali por um tempo considerável, de que ele não tem o risco de sair em pouquíssimo tempo. Né? Então, esse é um ponto. Aí existem os demais, né, de se analisar se o imóvel tem alguma questão que eventualmente afete essa locação no curto prazo de tempo. Por exemplo, imóvel passando por então, tem uma série de dívidas e esse imóvel vai a leilão à praça pública daqui a uns dias. Entendi. Esse inquilino muitas vezes vai entrar no imóvel e de pouco tempo ele vai ter um problema para ter que sair, né? Se esse imóvel tem questões aí, já vou dizer, eu acho que é importante o corretor essa noção também, questões construtivas, né? Se esse imóvel funciona bem. É isso que vai acontecer lá com o inquilino quando ele receber o imóvel, né? Vai ser a primeira coisa que ele vai falar aonde que está isso daqui? Eu quero ligar uma torneira e não estou conseguindo, não é isso? Exatamente, né? O inquilino ele precisa que o imóvel desempenhe bem, né? Perfeito. Essa é uma questão não jurídica que é super importante pro dia a dia dele, né? E com relação a essa questão mais também de locação,
Então, a gente tem ali, você falou que é importante saber se o imóvel está funcionando e se a pessoa realmente detém a posse para a gente conseguir fazer a locação para ele. Se o corretor vendeu para aquela pessoa, automaticamente ele já sabe que a posse é do atual proprietário, porque já fez Uhum. toda a diligência ali atrás. Mas, assim, tem alguma outra coisa que ele deveria estar pensando processualmente dentro daquela análise de se vai pegar ou se vai entrar nesse negócio? Por exemplo, quando vier uma inadimplência. Isso, ele precisa de ter noções jurídicas ou ele consegue resolver sem necessariamente ter um escritório jurídico para ele? A gente está falando de um corretor autônomo que está entrando no mercado. Inadimplência da locação, do Da aluguel. locação, isso. Mais uma vez, eu acho assim que ele não deve entrar na elaboração do contrato. Certo. Se ele estiver dentro de uma imobiliária, ela certamente vai ter um jurídico e esse jurídico vai fazer ali aquele contrato. E nem pegar um contrato, porque isso acontece muito no mercado, né? Fala, ó, me dá o contrato da imobiliária XYZ, eu vou fazer uma análise aqui, vou dar um resumo e colocar só a logo diferente e tá tudo certo. Você acha que isso é um risco? Eu acho, custa pagar uma hora de um advogado? Uhum. É verdade. Quanto custa isso, né? Porque na verdade é isso. Se ele tá te cobrando, não, vou fazer um contrato, quero X mil reais. Não, eu tenho aqui o contrato, quero que o senhor passe o olho e fale. Tem alguma coisa a ser modificada aí do ponto de vista que seja séria? Né? Então o advogado também tem que saber cobrar, né? Uhum. De forma funcional os honorários dele, né? Então não custa nada isso numa operação imobiliária. Cada um tem seu valor de hora, mas enfim, né? Que seja aí R$400, R$300, Perfeito. né? Outros vão ter mais caro, enfim. Então não custa nada isso, né? Então ele não deve entrar, na minha opinião, na seara jurídica. Perfeito. Ele tem que preocupar, né? O imóvel é um bom imóvel para esse inquilino? Esse imóvel está em condições plenas de funcionamento? Ele vai se satisfazer estando ali, né? O jurídico da imobiliária vai olhar se quem está locando, né, tem poder para locar, se aquilo ali não é um risco em decorrência da pessoa, né, do aspecto subjetivo de quem que é o locador, e colocar todas as garantias ali no contrato, né? O contrato de locação, para dar mais segurança para uma das partes, ele tem uma característica, para a outra ele tem outras, né? Eu posso pender para o inquilino, eu posso pender para o locador. Perfeito, né? perfeito. Então, assim, mais uma vez, o corretor ficar junto do jurídico seria o recomendado, principalmente na questão de gestão patrimonial também. Né? Nessa questão de gestão patrimonial, já que ele vai ficar vinculado com aquele contrato ali por muito tempo, o que não acontece na venda. Quando ele vendeu, ele finalizou a escritura, automaticamente fez o registro, o contrato até já nem tem mais aquele significado todo, porque já está registrado o nome da pessoa. No caso de uma locação, Exemplo não. de ontem, Uhum. de ontem no escritório. Inquilino acabou de entrar no imóvel e fazer uma grande reforma. Imagino. O proprietário acabou de negociar o imóvel com uma incorporadora. Eu entendi. Entendeu? Então, assim, existem mecanismos para pelo menos fazer com que esse inquilino fique, na maioria das vezes, até o final daquele contrato, né, no imóvel. Perfeito. Naquele contrato, esses mecanismos não foram exigidos. Entendi. Né? Então, e aí? Tá lá, 200, 300 mil de obra de reforma de um apartamento. A incorporadora de uma casa. A incorporadora quer a casa para demolir. Uhum, eu entendi. Total. E isso acontece todo momento. E aí já entrando, então, na outra seara da incorporação, porque aí a gente está falando de um outro agora nicho de mercado que os corretores poderiam atuar. Como que ele poderia, né, o corretor de imóveis, principalmente novo de mercado, ele conseguiria olhar para esse nicho de uma forma jurídica legal, formação de uma área para construir um prédio nesse sentido, antes dele levar aquele imóvel para uma incorporadora, ver o que poderia construir ali. O que o corretor precisaria de ter atenção nesse momento? Eu sinceramente acho que o corretor, nesse caso, ele deve se preocupar especialmente se há ali
proprietários dispostos a negociar. Perfeito. Né? Porque a incorporadora ela vai fazer toda a análise jurídica dela, enfim, de forma inclusive muito detalhada. Esse é um dos contratos talvez mais sensíveis, né, que a gente tem no mercado imobiliário, ficar juntando área, formando área, né? Um contrato tem que estar linkado com o outro, tudo tem que acontecer ao mesmo tempo, não interessa comprar só a metade, comprar só um, só interessa se for tudo junto, né? Então eu acho que ele tem que focar muito se a área é interessante para o mercado, né? Se ali tem a capacidade construtiva que o mercado espera. Se todos aqueles que são proprietários, aí ele pode já fazer essa análise, né? Perfeito. Olhar se no registro de imóvel com quem ele está conversando, de fato tem poder para vender aquele imóvel, se todas aquelas pessoas estão dispostas a conversar com a incorporadora. Coloca esse pessoal na mesa e dali para frente é contribuir com os ajustes negociais. Né? O jurídico a incorporadora vai fazer. E no caso, quando há, porque muitas dessas áreas, elas são formadas quando alguém da família veio a falecer e aí não existe uma estruturação de holding patrimonial, que hoje é o que a maioria das pessoas já estão fazendo e já estão se atentando a isso, mas cai no tal do inventário. E aí o que o corretor precisa de saber quando tiver uma situação de inventário dentro de um desses imóveis que vai compor essa área maior? Exatamente, ele precisa ter noção de com quem ele deve conversar, pelo menos, né? Perfeito. Quem é a pessoa que tem poder para sentar na mesa para tratar desse imóvel, né? E aí cada caso vai ser um caso, né? Mais uma vez, eu acredito muito, Marcos, que ele tem que estar com o jurídico. Inventários são extremamente complexos, né? Ou pelo menos chamar o jurídico no segundo momento, né? Ele pode se deparar com o inventariante, colocar o inventariante na mesa, enfim, nem estudar aquele inventário e deixar que o jurídico resolva. Eu acho que funciona melhor assim. Entendi. Né? Eu não vejo por que essas coisas avançarem sem o jurídico. É perda de tempo muitas vezes. Né? Você talvez vê a função do corretor realmente como a parte que vai cuidar do humano da relação, ou seja, vai fazer aquilo acontecer, né, de fato. Esse negócio é bom. O advogado não vai entrar nisso. Esse negócio é bom para vocês, por isso, isso. Não vai falar isso. O corretor tem que falar isso, negócio interessante, né? A permuta, por exemplo, no caso, né, de terreno por unidade futura, é um negócio interessante do ponto de vista financeiro, por isso, né? Convencer todo aquele grupamento ali de que aquele negócio é interessante e todo mundo só vai conseguir isso se for junto, né? E esse é o papel dele. Aí deixa o jurídico cuidar de cláusula contratual e ver se aquilo é viável. Perfeito. Né? Viável do ponto de vista jurídico. Exato. E no caso, a incorporadora cuida do ponto de vista mercadológico junto com o corretor para comporem ali um produto de qualidade ou talvez que vai ter um fit bacana para o mercado. Isso, e o corretor contribui. Quem é o cliente dele nesse caso aí? Se for o dono do terreno, contribuir para que o percentual de permuta seja um percentual justo. Essa é a função bacana do corretor. Cara, né? Incrível. Realmente, assim, cada um se respeitando e nem o advogado entrando dentro da área comercial e nem o corretor entrando na área jurídica. Exato. Né? Independentemente dos dois poderem ter noções de cada uma das áreas, mas é o respeito mútuo para fazer o negócio acontecer. Marco, né? eu faço esse tipo de negócio quase que semanalmente no escritório. Eu não tenho coragem e reconheço a incapacidade de falar assim, opa, eu fiz no mesmo setor, o percentual legal de permuta aqui nesse caso é esse. É de uma falta de seriedade imensa eu fazer isso. Perfeito. Eu não sei se naquela quadra tem uma restrição construtiva que diminui o potencial. Eu não sei se o mercado absorve em quadras, mesmo que laterais, empreendimentos da mesma forma. Não sou eu que vou fazer isso. Meu papel ali é falar, assim a segurança, assim as duas partes vão ter o que querem, né? Que um é o imóvel, o outro é o imóvel futuro, o outro é o imóvel presente. Enfim, esse é o meu papel. Então, de fato se complementam
E eu acho que o corretor ele pode evoluir muito mais nessa linha, né, de Perfeito. assessoria negocial, da parte, vamos chamar de financeira do negócio, né? Perfeito. E deixa o advogado cuidar da segurança jurídica do negócio. Perfeito. O corretor fica ali nos soft skills, talvez, ali com os clientes, empatia, rapport, e Exato. trazendo o negócio imobiliário mesmo do mercado. Até porque um bom contrato, ele preserva uma amizade, né, por muitos anos. Eu acho que é isso, assim, a gente esquece do que aconteceu, mas se você vai dar uma olhada no contrato, você fala assim, vamos relembrar só o que foi acordado aqui? Claro que pode mudar isso também para frente, mas naquela época, com o que a gente tinha de condição de melhor resolver, isso foi o acordado. Tá tudo certo desse jeito, assim? E aí eu acho que é essa questão, não é isso? Exatamente, exatamente. Eu acho que o corretor ele está dentro dos aspectos comerciais, ele está numa seara que é diversa do jurídico, né? E essas coisas se complementam. E se as partes souberem caminhar juntas, o potencial é muito maior, né? Enfim, eu tenho casos de corretores extremamente conscientes disso. Eu estou numa negociação, por exemplo, de uma área para loteamento, né? Há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio. Se não fossem corretores conscientes dos seus respectivos papéis, esse negócio já tinha dado problema. E ele vai acontecer. Uhum. Ele vai acontecer. A gente está discutindo cláusula há 1 ano e meio. Né? O Mas que é ele vai normal, é o acontecer. amadurecimento do negócio, né? É um negócio gigante, é um E é um negócio que vai negócio mudar. para 20, 30 anos. Sim. Qual que é o problema de durar 1 ano a negociação? Não há problema, né? Muitas vezes, e aí você me entende bem, há um receio, né, de quem quer o fechamento, há um receio de que o amadurecimento atrapalhe o fechamento. Eu não posso concordar com isso, né? Uhum. Eu não posso concordar com isso. Eu não ganho dinheiro com o meu passando pouca informação pelo meu cliente. Eu ganho dinheiro, pelo menos eu acredito nisso, fazendo com que o meu cliente entenda o máximo possível do que vai ser feito, do que vai acontecer e que a gente consiga cumprir as expectativas futuras dele. Perfeito. Eu não tenho problema de não fechar contrato no escritório. Nossos clientes são de 30, 40, 20, 10 anos, Uhum. né? E, enfim, eles estão lá, eles conhecem isso. Eu não uso a técnica da pressão. Não acho que isso funciona. Eu crio relações de médio e longo prazo. Perfeito. Né? Até porque o mercado imobiliário, ele exige essas relações, né? Muitas Exato. vezes são de gerações. Exato. O mercado é pequeno também. Perfeito. Né? Principalmente o mercado de altíssimo nível, né? Assim, esse de mais incorporador e tudo mais. Corretor hoje em Goiânia, que ele haja de uma forma extremamente equivocada perante uma imobiliária, ele tem espaço em alguma outra? Não tem. Nem na cidade, nem no estado e quem sabe nem no país, dependendo de qual que foi o posicionamento dele, porque o mercado ele se comunica, né? E quanto mais você vai chegando, você vai vendo que menos são as pessoas, são os atores que estão ali naquele funil maior. Exato. E de qualquer forma vai chegar neles se você tiver alguma coisa antiética com relação a isso. Exato, ou uma incapacidade técnica, né? As coisas elas são uma teia, né, que você vai construindo, e à medida que você tem 2 conexões, 2 passam para 4, 4 passam para 8, a coisa acontece exponencialmente. Perfeito. Né? E é esse processo de médio e longo prazo que a gente acredita e a gente sempre fez. Não preciso querer me expor de uma maneira a ter uma grande demanda no curtíssimo prazo a qualquer custo. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Até porque não é sustentável. E Exato, se não for sustentável, exato. não adianta você Exato. assim fazer, né? Exato. E eu tenho o maior orgulho, cara, de passar o meu dia inteiro, geralmente passo a semana inteira, eu não ouço uma reclamação de cliente. Perfeito. É esse o nosso dia a dia. Uhum. Né? Não fica apagando incêndio, mas você falou isso, mas a expectativa era aquela. Não tem. Perfeito. Não tem. E na seara jurídica, aí é um pouco diferente, né? A gente lida com muitos aspectos subjetivos, né? Então, assim, por exemplo, resultado de processo é algo extremamente
imprevisível muitas vezes. Perfeito. Eu nunca deixo de passar todos os cenários possíveis, inclusive aquele mais cauteloso. Perfeito. E assim segue. E assim a gente tá aí, nossos 60 anos, né? E é exatamente isso, assim, a gente já está chegando aqui no final, para saber, com relação aos próximos passos, né, da Arthur Rios. Lá, você fala escritório jurídico Arthur Rios, é isso? Somos um escritório de advocacia, né? Fazemos só advocacia dentro da área imobiliária. Show. Basicamente para empreendedores, sejam eles imobiliárias, loteadores, incorporadores, pessoas físicas que têm negócios imobiliários, né? O que a gente não faz é o consumidor na área imobiliária, pelo conflito de interesses que existe entre os nossos clientes, né? E é isso que a gente faz. Os próximos passos a gente sabe que foi um livro de 60 anos de história. É isso que está hoje nesse livro. Você falou que ainda esse livro é seu. Nossa, você vai receber ele em primeiríssima mão. Só a Cileide Alves, que é quem o escreveu, possui um exemplar. A gente vai lançar ele no início do mês que vem. Que incrível. Deixa eu mostrar isso daqui. Olha só que incrível. Muito bacana. E aí conta a história inteira de como meu pai veio para Goiás, fundou o escritório, os passos que foram sendo dados ao longo do caminho para a gente ficar só na área imobiliária. Igual eu falei, foi um passo, essa exclusividade basicamente foi um passo dado após a minha entrada, né, há 20 anos. Enfim, e aí tem muita história aí, até a história de que o escritório, de certa forma, nasce em decorrência de uma repressão do regime militar. Interessante isso. Meu pai era um colunista no Popular e tinha a advocacia como uma segunda atividade, né? E aí escreveu inclusive aquela coluna Direito e Justiça, que sempre existiu no Popular, e ela foi extinta recente, né? Ela foi fundada pelo meu pai com o nome Conheça Seus Direitos. Né? Isso lá na década de 60. E aí, em determinada passagem, meu pai escreveu algo que não agradou o regime, e aí a cabeça dele foi pedida. Ele falou: agora me resta advogar. Né? E essa é a história nossa. Aí o foco foi todo pro lado da advocacia, ele seguiu a sua vida. Ainda professor acadêmico? Sim, meu pai foi professor acadêmico até se aposentar na Universidade Federal de Goiás. E aí eu entro nessa história já nos anos 2000, né, em 2001, proponho a ele, o sócio dele, vamos ser exclusivamente mercado imobiliário. Meu filho, tem outras coisas aqui que são relevantes financeiramente também, mas o caminho é a especialização, pelo menos hoje eu enxergo dessa forma. Vamos, toparam, e assim a gente seguiu. Né? Hoje a gente tem algumas ideias para o futuro, mas enfim, isso é o próximo, para a próxima conversa. Muito show. Arthur, gratidão mesmo, assim, como eu te falei, assim, desde o começo a gente entrou junto no mercado, né, imobiliário, e eu acompanho porque eu também sou uma pessoa que eu gosto do estudo. Eu sou a favor, eu entendo que é o conhecimento aprofundado que vai te elevando para um próximo nível. Isso junto com a prática, claro, porque de nada adianta você também conhecer se você não praticar. Então, eu sou muito fã. Realmente, a gente vê ao longo da jornada que as estruturações foram muito sustentáveis, porque eu não tenho nada que eu ouvi a respeito, né, ou até hoje, da Arthur Rios, principalmente assim, nesse lado jurídico, somente coisas positivas, desde lá de trás, sempre. Então, gratidão por eu estar tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais aqui nesse nosso bate-papo, que foi incrível, como um recreator, que você é um dos que recriam o mercado imobiliário, né, e você continuamente faz isso. Eu desejo todo sucesso, tanto para você quanto para o escritório Arthur Rios, que venham mais muitos anos de boas relações, de bom relacionamento e principalmente de muita atuação na área imobiliária que a gente precisa tanto. Eu que agradeço imensamente o convite. Estar aqui é um prazer, poder trocar ideias sobre o que a gente faz é sempre uma satisfação grande, né? Sair do escritório,
processos, consultivo, questões a serem resolvidas e bater papo sobre o que a gente faz é muito bacana. Espero ter contribuído de alguma forma. A gente também acredita muito que o que a gente faz hoje no escritório é discutir diariamente mecanismos de evolução da relação jurídico-empresário, jurídico-cliente. Essa história de judiciário, judicializa, briga daqui, briga dali, isso muitas vezes não é o que resolve mais hoje, não é o melhor caminho a ser seguido. A gente tem diversas coisas hoje que a gente desenvolve para tentar ser o melhor possível na assessoria jurídica. A gente tem um monte de planilha financeira para mostrar para cliente resultado de possível de processo, enfim, análises que transbordam o jurídico. Eu acho que a relação do mercado jurídico com o setor imobiliário caminha para isso, né? De deixar um pouco de lado só o extremamente jurídico e o advogado enxergar o que é sua dor e onde eu posso contribuir com ela. Enfim, é isso. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra. Sempre que convidado for, estarei aqui. E outra forma que houver também de contribuir com a disseminação do Recreator e de todas essas boas ideias de inovação, de troca de ideias, conte sempre conosco. Super show. Gente, é isso aí. Gratidão por vocês também estarem aí ouvindo. E vamos que vamos para cima e vamos fazer acontecer. O mercado imobiliário está só começando.